vamos então revisar algumas funções orgânicas, certo? O objetivo é revisar algumas funções orgânicas. A primeira função orgânica que nós estudamos geralmente é a função hidrocarboneto. Alguns alunos, eles às vezes esquecem que hidrocarboneto é uma função como outra qualquer. Para pertencer a essa função, o composto só pode ter carbono e hidrogênio. Então, a sua composição tem que ser única e exclusivamente de carbono e hidrogênio. O nome do hidrocarboneto termina em O, o sufixo, certo? E um hidrocarboneto, ele pode ser classificado em alcano. Alcano, se ele só tem somente ligações simples. Então, o composto que é formado somente por ligações simples entre os carbonos, ele é chamado de alcano. Aqui está a fórmula geral de um alcano. Qual o significado disso? O número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos mais 2. Então, por exemplo, um composto tem 5 carbonos. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Ele terá 12 hidrogênios e a fórmula dele será C5H12. Isso é muito útil no vestibular para você ganhar tempo. Muitas vezes não é imprescindível, você não vai deixar de fazer uma questão por causa disso. Mas se a cadeia for muito grande, você vai perder muito tempo contando os hidrogênios. Então aqui você pode ganhar um tempinho, tá bom? Como que eu dou nome a um alcano? Você vai contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você precisa, para todas as funções, saber os prefixos. Daqui a pouquinho eu vou te relembrar os prefixos. 6 carbonos, o prefixo é X. Eu não tenho dupla entre os carbonos, é um alcano. Então aqui, AN. Terminação O, porque o sufixo de hidrocarboneto é O. Então o nome do nosso composto é hexano. Um alceno, ele possui pelo menos, no mínimo, uma dupla entre carbonos. Sua fórmula geral é CnH2n. Mesma interpretação, o número de hidrogênio será o dobro do número de carbonos. Então, se eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios. E aí, pessoal, o nome do alceno é feito da mesma forma. Você vai contar quantos carbonos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós aprendemos na nossa última aula que essa é a fórmula de linhas ou de bastão, né? Fórmula em linhas ou de bastão. Cada vértice é um carbono, os hidrogênios estão aqui e não são representados. E aí, uma dica boa é, o carbono 1 deve ser sempre aquele mais próximo da dupla, né? Você começa a contar do carbono que está mais próximo da dupla. Então, por isso que aqui eu escolhi o carbono 1. E o nome desse composto vai ser X1N. O 1 é para dizer que a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo carbono, sendo que esse 1 pode ser omitido, né, e deve. Então, o nome dele fica simplesmente hexeno. O 1 é o único número que pode ser omitido, tá? Se a dupla estiver entre o segundo, o terceiro, quarto, você deve colocar a numeração do primeiro carbono da dupla. O alcino, ele precisa ter pelo menos uma tripla ligação entre carbonos para assim ser classificado. Fórmula geral, CnH2n-2. Então, por exemplo, se eu tenho 4 carbonos, 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Assim eu vou saber o número de hidrogênios. Eu tenho aqui um alcino, tem uma tripla ligação entre esses 2 carbonos. Então, eu venho e conto 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, prefixo but, certo? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, a tripla, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, 1, ino. O 1 pode e deve ser omitido, o nome fica simplesmente butino, certo? Desse lado, eu quero te mostrar um cicloalcano. Um ciclo, cadeia fechada, certo? E alcano, porque eu não tenho dupla ligação, nem tripla, entre esses carbonos. Eu coloquei aqui uma cadeia ramificada para a gente lembrar que a cadeia pode ser ramificada.
que é aquela cadeia que tem carbono fora da sequência, fora da cadeia. E aí a fórmula geral do alcano é igual ao do alceno. Por quê? Ao fechar a cadeia, nós eliminamos 2 hidrogênios. Ao colocar uma dupla, também 2 hidrogênios são eliminados. Então, fechar a cadeia ou colocar uma dupla se equivale, certo? A fórmula geral fica a mesma. Então, eu posso ter 2 isômeros, né? A gente vai ver isso na aula de isomeria. Eu posso ter um isômero de cadeia aberta e um de cadeia fechada, sendo que o de aberta tem uma dupla, porque isso compensa. Ao fechar a cadeia, eu tiro 2 hidrogênios, ao colocar a dupla também. Quando a cadeia fechada só tem uma ramificação, onde essa ramificação estiver vai ser o carbono 1, certo? Então, veja bem, você, quando a cadeia for fechada e só tiver uma ramificação, você não precisa colocar número, porque onde essa ramificação estiver, vai ser o carbono 1. Por exemplo, aqui, ó, o metil está no carbono 1, então seria um metil, né? Já que um carbono para fora da cadeia, assim como ramificação, se chama metil. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Pente, porque são 5 carbonos. An, porque ele é um alcano e a terminação O de hidrocarboneto. Só que esse 1 vai ser omitido. E aí o nome pode ficar direto: metilciclopentano. O ciclo alceno é uma cadeia fechada que tem uma dupla ligação, pelo menos, entre carbonos. Sua fórmula geral, CnH2n-2, equivale a um alcino. Por quê? O alcino, ele tem uma tripla ligação. Eu eliminei 4 hidrogênios. Ao fechar a cadeia e colocar uma dupla, eu também eliminei 4 hidrogênios. Então, isso se equivale. Novamente, a gente pode ter um caso de isomeria, certo? Já que as fórmulas moleculares serão iguais. Como que eu dou o nome? Se a cadeia só tem uma dupla, eu não preciso numerar, mesmo caso. Então, como a cadeia é fechada, ciclo. No meu caso, são 6 carbonos, X. E aí o H some, porque na língua portuguesa, quando eu junto 2 palavras, o H cai, com exceção nome de pessoa, nome de lugar, que aí, né, o H pode ser mantido. Como ele é um alceno, a terminação eno. Então, esse é o ciclo hexeno. Aproveitando para te relembrar, né, os prefixos importantes para você dar nome, seja um hidrocarboneto, seja um álcool, seja um aldeído, você vai precisar dos prefixos. Um carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, 8 OCT, NON, equivale a 9, e 10 DEC, certo? É muito comum aparecer em provas até 10, mas se aparecer um pouquinho mais, é só você seguir esse mesmo número de prefixo, tá? A função álcool, para pertencer essa função, para um composto ser classificado como um álcool, ele deve ter uma hidroxila, OH, ligada a um carbono saturado. Ou seja, esse carbono não pode ter dupla nem tripla ligação. No caso da dupla, ele vai virar um enol. Se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono, certo? Que ele tá ligado a outro carbono por uma dupla ligação, eu tenho um enol. E aí não é mais álcool, é uma outra função chamada função enol, certo? No caso da tripla, isso não vai ser possível porque o carbono só faz 4 ligações. No caso da dupla, eu tenho uma função enol. Então, para pertencer à função álcool, o OH tem que estar ligado a um carbono saturado. Um carbono que não tenha dupla, não tenha tripla. Se tiver dupla, vira enol, e se tiver tripla com outro carbono, eu não vou poder ter as 4 ligações, e aí você não vai obedecer às regras. O nome do álcool termina em ol, e ele também pode ser classificado em monoálcool, diálcool. Ele pode ser classificado em álcool primário, secundário, terciário e assim por diante. Então, você tem que entender bem que função, álcool, nome, nós vamos dar os nomes. E além disso, ainda tem a classificação em monoálcool, diálcool, triálcool, certo? Vejamos o nome do primeiro composto. Você deve começar sempre da ponta mais próxima à hidroxila. Então, aqui será o carbono 1. Então, nós temos
But, porque são 4 carbonos. Porque não tem dupla entre os carbonos. 2-ol, porque o OH está no segundo carbono, certo? Ele é um monoálcool, certo? E ele também é um álcool secundário. Todas essas classificações são possíveis. Nós temos aqui o segundo composto, que também tem 4 carbonos, certo? Esse segundo composto tem um OH no carbono 2 e um no 3. E no total são 4 carbonos. Então nós temos aqui butano, porque não tem dupla, 2, 3, diol, certo? Aqui pode ser só uma vírgulazinha. Esse composto já é um diálcool, porque tem 2 hidroxilas, e também continua sendo secundário. No nosso penúltimo exemplo, nós temos uma cadeia fechada, certo? Não precisa numerar, porque só tem um OH, mas é uma cadeia fechada. Cadeia fechada, o nome começa com ciclo, são 6 carbonos, não tem dupla, terminação ol. Nosso último exemplo é para lembrar que entre a hidroxila e a ramificação, a hidroxila tem preferência. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos uma ramificação chamada metil no carbono 5. Então, nós temos aqui 5-metil. A cadeia toda tem 6 carbonos, então, X, terminação ol. Então, o composto se chama 5-metil-hexanol. Eu poderia botar hexan-1-ol, para dizer que o OH está no primeiro carbono, mas o 1, ele não precisa ser colocado, né? Ele é omitido. Então, assim, fechamos os nomes, tá bom? Então, retornaremos daqui a pouco às outras funções.